Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Amorim, muito prazer. E como você viu na headline desse vídeo, hoje vamos fazer uma masterclass de ponta a ponta sobre uma grande ferramenta, uma grande tool que tem tomado uma cena muito, tem tomado muita visibilidade no mercado de geração de demanda B2B, que é o Clay. Sem mais delongas, já vamos aqui para a cena principal. A ideia é a gente construir de fato um treinamento dinâmico. Não vai ser um treinamento que a gente vai conseguir entrar em nodes específicos pontos por pontos, mas a ideia é mostrar a ferramenta por dentro, por fora. A gente já chegou a falar em muitos vídeos sobre o Omnichannel, quanto a como o Clay funciona, onde ele entra no stack. Só que esse aqui é o primeiro vídeo que a gente pega uma ferramenta, a gente traz o conceito de como que a gente usa ela na nossa composição para geração de demanda, para geração de oportunidade de vendas, para fazer uma sincronia com o nosso CRM, para fazer as operações junto com SDRs, com os BDRs, de prospecção automática, ou também de enriquecimento de bases para o marketing trabalhar campanhas de nutrição, enfim, são diversas e diversas funcionalidades. E o propósito principal do Clay é, como vocês podem ver aqui no próprio site deles, clay.com, é justamente construa sistemas para aumentar a receita, para ver a sua receita de crescer. Então o Clay ele saiu até de um posicionamento principal como a plataforma de GTM, ele entrou agora nesse espectro por conta do lançamento de um módulo chamado Clay Audiences, mas ainda assim o Clay a gente usa ele é vocês vão ver aqui, se você não conhece o Clay, você vai ver tudo que você precisa saber aqui nessa masterclass, que ele é a infraestrutura para você conseguir qualquer dados, rodar fluxos de trabalho agênticos e lançar as famosas GTM plays, né, que são os workflows de go-to-market engineering, a engenharia de go-to-market. De fazer uma reativação depois de 6 meses que você deu close loss, a oportunidade perdida no seu CRM, fazer uma ativação automática depois de 6 meses, ou fazer um monitoramento proativo de sinais públicos como mudanças de emprego, mudanças de postagem de vaga, da sua base atual de clientes, enfim, tem muita coisa que dá para fazer e de fato o Clay ela é a infraestrutura principal. Existem concorrentes também para o Clay, como você consegue operacionalizar alguns pontos do Clay no Cloud Code. Existe também o Full Enrich. Eu sei que esse aqui ele é um masterclass focado em Clay em específico, porém a gente tem também o Full Enrich, que ele traz um propósito, ele é um pouco mais engessado do que o Clay, porque ele não é tão agêntico, ele não entra na camada de orquestração com inteligência artificial, deep research. Ele é mais um finder ali que você consegue fazer uma tabela, uma table, você consegue utilizar tanto dentro do Full Enrich, quanto também utilizar dentro do teu terminal, junto com o Supabase, o banco de dados, tabelando essa demanda lá no Supabase e utilizando o Cloud Code junto com o Full Enrich para cuspir um resultado que vai parecer com o Clay. O ponto principal do Clay é a infraestrutura. Muitas pessoas falam que o Clay é uma ferramenta muito cara. De fato, não é a ferramenta mais barata do stack. Existem ferramentas mais baratas do que ele, porque a gente até está falando, eu não sou vendedor de Clay, então, por mim, preço aqui é um ponto que não tenho medo de mostrar. Ele começa no free, mas a gente nem considera ali, o free ele te dá 100 créditos, que dá para fazer muita pouca coisa, mas já é um começo. Só que o plano inicial do Clay, com sua quantidade de dados mais enxuta, a gente fala de mensal, US$ 185. Se você quiser ter um pouco mais de autonomia, US$ 495, porque aí você vai conseguir fazer a HTTP API, colocar no seu workflow isso, tá? O grande ponto do Clay, do motivo desse custo, ele é o fato de você ter múltiplos provedores de qualquer tipo, um monte de tipo de dados, eu não vou falar qualquer porque é muito amplo, e aí a gente vai chegar nesse ponto aqui, das cascatas, que é o mesmo o que o Fluentd traz, só que o Clay também ele traz uma visão agêntica de você fazer deep research com IA, você já conseguir puxar uma personalização, você tem um troubleshooting das suas
de cada camada dentro do seu workflow que você consegue escalar muito fácil. Depois que você faz um setup, deixa tudo muito alinhado para escalabilidade, para você colocar um input, fazer o throughput, processamento dessas listas de demanda e fazer o output, que é o resultado de listas enriquecidas, com informações, com descrição da empresa, com pesquisas, com sinais que você consiga encontrar, abordagens prioritárias. Depois desse setup, você cria de fato motores, workflows que funcionam como infraestrutura de go-to-market, não só de geração de demanda, porque a gente fala aqui de cobertura de dados, né? Data coverage. Eu tenho até que me trazer um pouco aqui para alguns conceitos que principalmente eles acabam vindo mais do inglês. E a ideia desse treinamento aqui que a gente está fazendo é de fato pegar na sua mão e explicar desde os conceitos iniciais, o que a gente quer dizer com qualquer coisa, com tal coisa. A gente vai chegar aqui na parte dos créditos, né, em como funciona o sistema de créditos do Clay também, que é um ponto importante, e as actions, também as ações. E aí vamos para o que interessa ali, frente a esse treinamento aqui que a gente tem. A ideia é que a gente entra e sai aqui dessa apresentação e aí a gente conseguir fazer algo bem prático, que de fato você tenha uma aderência de conhecimento e tenha ali consiga extrair muita coisa aqui desse treinamento. Então aqui quando a gente fala do Clay, o que ele é e o que ele não é, muitas pessoas acabam confundindo o Clay com coisas que ele não é ou que ele faz parcialmente, mas não é o principal. Então o Clay é uma camada de orquestração que ele tem mais de 150 provedores e aí em um lugar só, ao invés de você ter que contratar 150 provedores, 150 empresas como Apollo, Hunter, Lucia, outros provedores de outros tipos de dados, para fazer enriquecimentos, para ter uma boa cobertura de dados, você tem um lugar que é uma central onde você não precisa contratar várias assinaturas. Imagina, você contrata o professional do Apollo, que é $100. Você contrata o Hunter, mais $100. Você contrata, pô, não faz sentido. Tá? Então, ele traz essa facilidade de múltiplos provedores, tanto para você conseguir encontrar, ter uma cobertura de dados maior de e-mail, quanto também telefone profissional, e diversos tipos de enriquecimento que utiliza cascatas, também como tipo de enriquecimento que utilizam ferramentas nativas do próprio Clay. Além de regras que você consegue fazer, fórmulas que você consegue fazer, outputs em JSON que você consegue fazer, exportação que você consegue conectar com o seu CRM. Então, assim, o Clay ele se posiciona de fato e ele é uma camada de orquestração, que aí, como eu falei também da waterfall de enriquecimento e também a pesquisa com IA. Então, os agentes que conseguem, dentro desse workflow ler a web, resumir, fazer o que você coloca para ele fazer, o que você define ali dentro do seu prompt, dentro do agente, tá? Dentro, na verdade, de uma IA que vai fazer isso. Você consegue também construir um agente personalizado que já parte de um pressuposto, que já parte de um conceito que você mesmo criou, frente à tarefa que ele tem que fazer. E o que o Clay não é? Ele não é um banco de contatos pronto, tá? O dado que aparece que surge do Clay, ele vem de provedores do marketplace do Clay, dentre eles Visa, Prospeu, FindMail, Apollo, vários provedores, seja de e-mail quanto também de telefones. E aí o Clay organiza, ele não possui, ele é uma camada de orquestração, né? Ele não possui dados que ele provê. A não ser a parte dos Clay Agents, mas o principal do Clay é ser um hub, onde você conecta múltiplos provedores e você consegue maximizar e muito a sua cobertura de dados. Ao invés de você achar duas informações de 10 empresas, você consegue achar as 10 informações das 10 empresas, os 10 contatos dos 10 decisores que você está procurando. Ou nem sempre, ou 8, né, de 10, sendo que com uma ferramenta só você ia conseguir apenas contato, que diminui muito a sua cobertura de dados, tá? Justamente por utilizar esse conceito de waterfall. Ele também não é uma ferramenta de entrega, tá? Ele não é uma ferramenta de entrega de e-mail, ele tem também, tá? Integrando agora alguns módulos de Omnichannel, só que ele não é uma ferramenta de envio em escala, ele não é uma ferramenta de infraestrutura de envios, que você vai fazer rotação de mailboxes, que você vai fazer o cadenciador. O Clay não é um orquestrador Omnichannel que vai fazer a ponta de contato com o seu prospect. Quem vai fazer isso são ferramentas como o Lemlist, ferramentas como o Reply.io, ferramentas como o Nox vão fazer essa ponta, Salesloft, enfim.
várias outras vão fazer essa ponta de Omnichannel e de estrutura de entrega, embora aqui no Clay também tenha, só que não recomendo, sendo bem sincero. Clay também não é um CRM, tá? Ele alimenta esse funil. Ele não vai funcionar para você fazer o gerenciamento do seu relacionamento dos seus clientes, de potenciais clientes, negociações. Isso não funciona. Aqui a gente está falando de uma plataforma que entra como camada de orquestração, waterfall, como seu hub de go-to-market. Não substitui seu CRM. A gente tem até CRMs agênticos, como o próprio Atio, que se posiciona numa visão de um CRM. Ele é muito focado para startups. Startups gostam desse querido Atio aí, principalmente SaaS, porque ele é um CRM agêntico, né? Então, ele também tem um controle, você consegue controlar, e aí eu vou até que ponto eu vou mostrar aqui para você. Você consegue fazer os controles por linhas, né? Você consegue fazer fluxo de enriquecimento lá dentro. Então é diferente, né? O CRM ele é utilizado para fazer o gerenciamento do seu relacionamento com o seu cliente. O Atio, por exemplo, ele é um CRM. Agora o Clay não é uma plataforma, é um hub central. Olha aqui o exemplo. No Atio você também tem essas tables que você consegue fazer enriquecimento lá dentro. Porém, ele não vai trazer essa robustez de provedores de infraestrutura em escala que o Clay, por exemplo, traz. Tá? Só mostrando aqui para você sobre o Atio. E aí, com isso alinhado, a gente chega em onde que o Clay entra, principalmente na máquina de geração de demanda. Quando a gente fala de geração de demanda B2B, que é empresa para empresa. Então, o Clay ele entra na geração de listas, embora a gente use provedores como o próprio Econodata, o próprio Apollo, no Clay, como ele traz essa. Ele puxa de todos os provedores, a gente consegue, até recomenda, em algum tipo de situação, gerar listas com o Clay, principalmente listas provenientes de sinais que a gente observou. Então, ó, vou montar uma lista de empresa, por exemplo, que tá com vaga em aberta e tem a palavra-chave vendas. Porque eu quero saber todas as empresas que estão dentro da área comercial, que estão procurando profissionais comerciais e que, por exemplo, eu vendo uma consultoria comercial, já é o meu caminho andado. Um exemplo, você consegue fazer isso via Clay. Ponta de enriquecimento, então conseguir encontrar os dados que vão fazer sentido para você. A ponta de sinal, então partindo de uma lista ou da criação da lista ou de um enriquecimento que você faz, encontrar um sinal. Fazer a mensagem é algo que você consegue fazer pelo Clay também, a mensagem um a um, a cadência personalizada, embora não é algo que a gente acaba recomendando, nem algo que eu uso aqui na operação. A gente faz isso utilizando o Cloud Code, até porque a gente cria um ambiente com todo um contexto, um posicionamento, com regras, de fato que a gente consiga ter mais assertividade na criação de copywriting, de maneira que esteja relacionado diretamente com a relevância que isso vai trazer para o prospect, quanto também o contexto da nossa empresa, informações, apresentações, estratégia. A gente utiliza o cloud como cérebro central. E cadência não vai entrar no Clay, tá? Ele vai ser a ferramenta que precede, pré-qualifica, que analisa, a ferramenta de inteligência, o GTM, o seu hub de GTM. E quando a gente até fala do Clay, tem aqui alguns exemplos que eu posso te dar numa table nova, no workbook. Né? Então, o Clay ele é organizado por workbooks e por files, por aqui. E aí você consegue criar, você consegue ter o controle de sources, né, de fontes que você vai ter para as linhas, né, que aí cada linha ela vai ser um item que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, Find People. Vou aqui em Find People, eu vou Job Title, eu quero achar pessoas, eu quero achar CEOs. E aí você consegue fazer uma pesquisa por aqui, como se você estivesse criando uma lista no Apollo. Ponto é que aqui nessa workbook limite vão ser 50 mil resultados, tá? Então, lá no Audiences vão ser 1 milhão, mas em uma table, uma tabela dessa, você consegue ter 50 mil linhas, nada além disso, tá? Aqui um exemplo, e aí eu dou um contínuo aqui, Save to New Table, por exemplo, e aí vão aparecer todos esses resultados na nossa table, tá? Aqui, Create Table, isso aqui eu estou te dando um exemplo já para você ver. E aqui eu tenho uma tabela de CEOs. Fiz nenhuma refinaria, né? Só que o principal é que aqui dentro do Clay, aqui ele está populando ainda, você vai ver que ele está aumentando. E aí a gente consegue dar um Add Enrichment aqui.
e conseguimos adicionar módulos de usar IA. E aí a gente configura a nossa IA aqui, coloca o modelo que a gente quer trabalhar. A gente consegue conectar nossa própria API aqui de provedores, seja cloud, Anthropic, né? E de OpenAI e tudo mais. Você consegue também conectar Gemini, para você não precisar contratar diretamente por aqui. E aí você consegue colocar o prompt, e o legal é que você consegue também utilizar variáveis, né? Então, deixa eu até selecionar aqui, as variáveis são barras, né? Você consegue utilizar as barras aqui, e aí analise, e aí você vai e referencia uma coluna, né? Você vai referenciar uma coluna. Então analise, por exemplo, o website, vamos ver se tem. Opa. E aí eu não sei se vai ter aqui, não tem. Mas analise o perfil do LinkedIn e crie uma desse. Não vou chegar muito nesse ponto profundo do que fazer, até porque não recomendo fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo. Só estou mostrando para vocês. E aí você consegue adicionando isso, eu vou dar um don't save. Eu vou te mostrar exemplos práticos aqui, mas você vai criando linhas aqui, colunas. Como assim colunas, Gabriel? O que você está falando? Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem aqui na nossa workbook, eu vou colocar aqui uma table de diretores comerciais que a gente foi atrás de diretores comerciais e CEOs, tá? Então aqui, por exemplo, a gente rodou enriquecimento de entender qual que é o stack principal deles, né? Utilizou IA aí, cria as colunas referenciadas aqui pelas próprias variáveis que a gente comentou, né? Então a gente utilizou o modelo, criamos com toda engenharia de prompt, deixa eu até tirar minha câmera daqui, opa, para você conseguir ver melhor. Então a gente usa o input, então ele vai referenciar esse dado, e aí ele vai fazer isso, ele vai responder dessa forma, né? E aí o output em JSON, que aí vai criar várias linhas aqui, tá? E aí ele cria aqui, faz a pesquisa que você quis. Isso aqui em massa, tá? Isso aqui aí você não precisa fazer um por um. Esse é o grande ponto do Clay, ele traz uma infraestrutura de escalabilidade, de deploy, que pô, é muito fácil. No Cloud Code muitas vezes vai acontecer de você atingir o limite de uma sessão, ter muito gasto de API, que aí de certa forma que não vai valer a pena. O Clay ele permite com que você faça enriquecimentos utilizando IA, inclusive, de forma extremamente escalável, tá? E esse que é o ponto mais importante, mais relevante do Clay. Aqui a gente tem as cascatas que geram o telefone e o workmail, né, o e-mail profissional, que na cascata de telefone, o ponto que eu te falei é justamente esse das cascatas de enriquecimento inteligente. Tá abrindo aqui, acho que tem muita coisa aberta, né? Deixa eu ver aqui, olha só, a gente fala de cascatas, né, que são os waterfalls, e é justamente isso aqui que o Clay, a mágica do Clay, tá? Ele combina vários provedores e faz condicionais. Então, quando ele não encontra o telefone no Lead Magic, acho que é Lead Magic esse daqui, ele vai tentar em outro, tá? E vai tentar em outro, vai tentar em outro, People Data, no Find Email, no Wisa, no Prospeu, até encontrar. Por isso, o enriquecimento, olha só, a cobertura de dados do enriquecimento ela fica muito alta, tá? Porque você vai fazer condicionais em múltiplos provedores até você encontrar a informação. Claro que você não vai encontrar para todo mundo, tá? Não vai encontrar o telefone de todo mundo. É claro que é normal ter telefones errados, 100% normal em listas, porém aqui você gera em escala uma estrutura que você tem uma alta cobertura de dados, uma facilidade muito grande em fazer esse discover, você não precisa ali investir em várias, múltiplas ferramentas de dados do seu stack, só com Clay você consegue utilizar esse poder, esse poderio de múltiplos provedores. E é claro que o seu uso, a quantidade de linhas que você vai processar, ela vai ter a limitação frente à quantidade de créditos e de ações que você pode fazer dentro de uma table. Depois eu vou mostrar mais exemplos ali para vocês. Então é aqui que o Clay de fato ele entra nessa camada de research, de pesquisa, pré-qualificação. A gente também consegue fazer condicionais aqui dentro do Clay. Então eu consigo vir aqui dentro do próprio Clay em um Edge Column. A gente consegue criar funções, criar uma waterfall, consigo criar uma waterfall com meus HTTP API, nossas APIs aqui,
você criar uma fórmula que vai fazer um cálculo, ele entra como uma planilha, de certa forma, uma base de dados trembolizada, né, com múltiplos provedores, uma facilidade muito grande e uma estrutura muito escalável. E aí, quando eu falo de estrutura escalável, você consegue fazer fluxos de enriquecimento utilizando Cloud Code. Só que é um processo que você vai gastar muito token, você vai gastar dinheiro com API, é claro, com um plano que vai ter essa robustez, vai ter que fazer com que o modelo ele tenha um direcionamento, e assim você vai ter que sempre fazer, refazer, refazer, e aí ele faz por lote, ele não faz de uma vez, e aí é uma bagunça porque você não tem tanto controle e tanta velocidade, você sempre tem que ficar fazendo por lote quando você faz o terminal, se você faz direto com o API, o preço ele acaba aumentando muito frente ao processamento de dados que você tem que fazer, fora que você tem que contratar as APIs de múltiplos provedores para ter a mesma capacidade do Clay. Então assim, em escalabilidade, falando de listas de 600, 700, 1000 prospects, cara, fazer pelo Cloud Code dá muito trabalho, o gasto ele é um pouco o gasto ele é um pouco maior, o tempo, a qualidade do resultado não vai ficar do jeito que você quer. Também questão de escalabilidade, de troubleshooting, resolver problemas aqui no Clay. Você consegue esse nível de escalabilidade, você consegue utilizar condicionais nos seus fluxos aqui, você consegue ter módulos prontos de sinais, tem módulos prontos de enriquecimento, funções gerenciadas do próprio Clay, exportação você consegue fazer vários tipos de export, seja em CSV, quanto também invocar até estranho falar isso num workflow, né? Mas invocar um workflow, fazer uma exportação direta para um CRM que você tem uma conexão direta aqui com o Clay, fazer a conexão, uma chamada API ali, quando vai chegar dado o tempo do fluxo, enviar esses dados para uma outra ferramenta sua, para um Make, que vai fazer a conexão com uma table do Google Sheets. Então, assim, o Clay é a ferramenta mais escalável, que vai te trazer um deploy mais rápido, que em 50 segundos, com tudo definido, vai rodar, vai processar os dados, vai encontrar informação, vai pré-qualificar. E aí eu vou dar até um exemplo aqui para você. Deixa eu até atualizar qual que esses exemplos aqui. Eles vão ter essa pré-qualificação. Em grande parte, algo que a gente sempre acaba fazendo é pré-qualificação, tá? Aqui ele está dando algum erro, principalmente porque a gente filtrou como has an error, tem um erro. Então, tudo que tem um erro você consegue resolver, consegue ver o que é, se está faltando dado, consegue fazer um outro workflow para achar esse dado que está faltando para rodar esse fluxo. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lista de empresas que é própria da minha empresa, tá? E aqui a gente colocou o agente para fazer, com base nas informações que a gente tem, as informações que a gente extraiu, pegando o nome da empresa, a research que a gente criou, descrição curta dela, fazer uma qualificação, né? E retornar se é qualificada ou desqualificada frente ao nosso ICP, nosso perfil de cliente. E aí ele traz aqui a Qualification Box. Então, opa, eu já tenho uma pré-qualificação baseada no meu perfil de cliente, que eu não preciso entrar em contato, eu não preciso gastar com essas empresas que, porventura, não são pré-qualificadas. A gente consegue aqui, vir aqui em Qualification Box, vir aqui em Filter on this column e só deixar marcado quem que está checked. Então, tem 526 empresas. Eu tenho só 223 que foram pré-qualificadas. Então, quanto contato inútil eu faria, né? Quanto eu gastaria da minha infraestrutura de e-mail? Só com essas, vai dar uns 300 e pouquinho, né? 290 e alguma coisa, acho que alguma coisa assim, de empresas que estão desqualificadas. Então, assim, e só prosseguir frente a condicionais, né? Você consegue configurar condicionais só para prosseguir com as informações se a qualification box estiver ticada, estiver qualificado aqui. Então você consegue fazer as condicionais para fazer isso pelo Cloud Code. É possível, só que gasta muito mais tempo e o agente dentro do seu terminal vai gastar muito tempo para fazer também. E aqui no Clay, com um clique você consegue fazer. Claro que você precisa de uma expertise para fazer o setup ali desses passos aqui do Clay Agent que mudou de carinha. Hoje, se eu não me engano, eles atualizaram isso porque chegou a 5 bilhões de runs, de rodadas. Rodadas de 5 bilhões de vezes que foi rodado. Aí eles mudaram aqui a cara do Clay Agent, que é esse agente aqui que a gente usa IA no meio do processo. E aí é extremamente escalável,
é extremamente alinhado, você escolhe o modelo, modelos mais avançados para pontos mais estratégicos, modelos mais eficientes para tarefas de mais eficiência, mais tranquilas, né? E aí você consegue fazer a busca de contatos que estão pré-qualificados nessa table, fazer a conexão entre essas tabelas, né? E aí fazer o enriquecimento de encontrar e-mails, encontrar telefones, pegar os dados dessa pessoa, fazer resumo das experiências. Você consegue fazer bastante coisa, empurrar isso diretamente para um Google Sheet seu. Que eu estou mostrando um exemplo de uma table que é até antiga, tá? É até muita coisa que eu estou vendo aqui a gente não faria hoje assim, como até PS aqui dentro do Clay, que é funcional, adiciona um ponto de personalização, de você fazer um PS personalizado, mas hoje eu diria que compensa mais você jogar no Supabase e botar um Cloud Code para executar o copywriting com o contexto da sua empresa, mais assertivo em escala, tá? Então, chegando nisso, a gente traz aqui de que antes de entrar na ferramenta, eu sei que a gente entrou bastante aqui em ferramental, a gente precisa entender o fundamento, né? O porquê que a gente usa o Clay. Eu até vou tirar minha tela aqui. Já te expliquei, claro, o motivo do porquê que a gente usa, mas o fundamento principal ele vai ser na gente pegar o prospect, que é a empresa que a gente está prospectando, está indo atrás para se tornar nossa cliente, pegar as dores, desejos e necessidades e combinar com a nossa oferta, né? Ou a sua oferta, a oferta da sua empresa. Então, o que que resolve melhor, a prova que resolve, para quem que resolve, né? Pegar isso e cruzar, né? De forma relevante e personalizada. E é o que a gente chama de ângulo, que é o cruzamento entre a sua oferta e o contexto desse profissional barra empresa que está do outro lado. E aí que a gente sempre trabalha mensagens um a um, que são mensagens principalmente, e aí tem outros vídeos aqui no canal sobre máquina de prospecção, e aí se você não viu, eu vou deixar aqui no card, e aí se eu me esquecer, tem ali uma área ali no canal que você consegue ver esses vídeos, foram os últimos que a gente lançou, de usar o Supabase junto com o Cloud Code para fazer essas mensagens um a um, pegar esses dados que a gente gerou no Clay, na pesquisa, né, nível de prospect, e cruzar ali com a oferta que a gente tem para oferecer, de iscas, e criar mensagens, cadências personalizadas e relevantes um a um, tá? Então, esse cruzamento define o que a tabela precisa saber. Então, se para mim, para minha empresa, por exemplo, é um sinal a empresa Prospect tá com uma vaga de um engenheiro técnico em segurança cloud, eu consigo usar isso para buscar essa informação pelo Clay. Então, o foco ele não é a ferramenta, ele é a estratégia. Né? Qual disponibilidade de sinal eu tenho a third party, né? Informações públicas. Ou quais sinais eu tenho de que ele visitou meu site. E aí a desanonimização, né? Que existem ferramentas que você consegue instalar no seu site e saber se alguma empresa entrou no seu site. Muito legal. R2B2B, alguma coisa assim. RB2B. Se eu não me engano, se não sabe a memória. Esse é um desses caras que são uma das ferramentas principais para isso. O Clay mesmo tem isso lá dentro, tá? Por isso que é que a gente acaba não entrando. Mas aqui você consegue identificar 70 a 80% do tráfego do seu site. Então pensa que legal. Você instala isso daqui no seu site. E é claro que o preço aqui, aí eu não faço ideia do preço, eu nunca cheguei a pagar por essa solução aqui, porque o Clay ele tem próprio dele, tá? Mas aqui você consegue 300 resoluções mensais, identificações mensais, né? $79 não é tão caro, mas pensa que toda vez que alguém de uma empresa entra na minha conta, eu tenho um fluxo no Clay que está conectado via webhook, que o RB2B vai dar um push lá para o Clay, que vai pegar essa empresa, vai fazer uma cascata de enriquecimento, fazer uma deep research, encontrar os contatos, preparar esses contatos, conectar com o meu Supabase, montar as cadências personalizadas e fazer o push desses dados, né? O pull desses dados, na verdade, no cadenciador, que vai fazer uma cadência automatizada, automático, 100% automático, ou vai dar um contexto para o meu BDR atuar em cima dessa demanda no mesmo momento, já com pesquisas prontas, já com decisores, com dados,
Quanto de alavancagem operacional isso fornece? Muita coisa. Então isso aqui é um exemplo de uma GTM Play que a gente consegue fazer. RB2B é uma ferramenta bem assertiva de mercado, bem interessante. Se você quer pegar pesado ali em cima do RB2B, em cima de identificar quem está no seu site e fazer plays para isso, porque não adianta nada você identificar e porventura não fazer nada. Você precisa de uma disposição comercial, de um BDR ali à disposição para fazer isso. Uma automação pronta, né, para fazer essa abordagem, mas isso daqui é geralmente um terceiro nível de GTM, tá? Existem várias ferramentas que é possível fazer a conexão, inclusive com o nosso amigão aqui, o Clay, né? Clay, La Growth Machine, que também é um cadenciador bem legal. Lanlist não está aqui, smartlist.ai também é uma ferramenta bem interessante. HeyRich, ferramenta de LinkedIn, Multichannel também dá para fazer por lá. Mas o foco aqui, voltando aqui, é claro que eu estou mostrando já o contexto do cenário de stack para vocês entenderem onde cada coisa se encaixa, né? E aí o vocabulário essencial. A tabela, que é a table, né? Então é o espaço de trabalho. Então cada linha ela vai ser, seja uma empresa, seja um contato, na maioria dos casos, tá? A gente tem aqui, cada linha é uma pessoa, é um contato, tá? A gente tem o enrichment, que ele é uma coluna de enriquecimento, como por exemplo essa coluna, essa cascata aqui, ele é um enriquecimento, que a gente está enriquecendo, a gente está criando informações partindo do que existe, né? Então a gente pega o site do domínio, com base nisso a gente consegue fazer o enriquecimento. Existem princípios princípios muito interessantes que valem muito a pena de enriquecimento de dados, como frameworks o próprio Jigsaw Framework, que é como funciona o quebra-cabeça. Você começa pelas esquinas, pelos corners, e os corners das empresas, por exemplo, vão ser o website dela, domínio, LinkedIn URL, a company page dela, e a nível de pessoas, esses corners dessa metodologia de enriquecimento de dados vai ser o e-mail profissional dela, vai ser a página do LinkedIn pessoal dela. Com essas informações você consegue fazer múltiplos enriquecimentos, são as informações básicas que você precisa, que você consegue para fazer enriquecimento, para buscar informações, para esse é o começo que, partindo disso, você consegue construir um prédio, a base central para o enriquecimento. Só que esses pontos sobre enriquecimentos, metodologias, fundamentos ali, puxando de enrichment em específico, ele vai ficar para outro dia, porque aqui é o foco, ele vai ser mostrar o Clay. E aí depois a gente pode falar de fundamentos e como que juntar isso em uma composição que alavanque sua operação e que seja responsiva, que é o principal. A gente tem aqui também o Waterfall, que são as cascatas, então a sequência de provedores consultados até o dado aparecer. Os Data Credits, né, que é a moeda que compra dado no marketplace do Clay. Então cada provedor ele tem um custo para ser consultado. O Actions, que é a moeda que paga cada passo de trabalho na plataforma. Então, quando você vai fazer uma compra, você vai incluir um enrichment, ele vai contar um crédito e contar uma ação. A não ser módulos nativos do próprio Clay, como fórmulas que utilizam algoritmos do próprio Clay. Aí ele não usa o Actions. De resto, tudo que você pega de provedor externo, ele conta como ação por linha, tá? Por Actions. Cada linha vai ter ali dentro da sua cascata e cada coluna é uma ação ali que vai contar. E o workflow é um fluxo de trabalho, como o próprio nome disse, né? Então, o fluxo completo da entrada do lead até a saída do lead pronto ali, do prospect pronto, tá? Esses 6 termos, eles vão ser a base, existem mais, só que eles vão ser a base ali para o entendimento do Clay, tá? E aí você já entendeu eles aqui. O que a gente tem frente ao que mudou nesse ano, o modelo de precificação do Clay mudou desde o começo de março, tá? De 2026. Então, tem menos planos, a estrutura, entre aspas, está mais claro. Existe o plano gratuito, né, para você aprender, e tinha free trial antes, mas ficou muito mais caro, tá? Ficou mais caro o Clay, porque ele não cobrava ações e ele não cobrava, você colocava suas APIs à vontade e rodava à vontade, né? E o que aconteceu é que muitas pessoas acabaram não usando o hub de marketplace do Clay, utilizava só provedores nativos
porque é ultra escalável, você usa o seu API, seu stack fica muito mais barato e com essa mudança, muita gente saiu do Clay, começou a utilizar Cloud junto com o AI, AI Arc, né? Junto com outros provedores de dados também, porque de fato o Clay agora não vai funcionar, não vai ser a ferramenta 01 de workflow daquela forma que era antigamente, com APIs próprias e rodando milhares de linhas. Né? Agora com Actions a gente tem essa limitação de linhas. O dado mudaram, e aí mudou os preços, principalmente consultas com IA. Também a encontrada de e-mails, a validação dos e-mails ficou mais barato, só que no fim das contas foi isso que eu te falei. Ele fica mais caro porque para você usar uma API HTTP, você vai ter uma trava agora que são actions, que você vai ser cobrado tanto pelos créditos quanto pelas ações. Então, no fim das contas, vale mais você usar os próprios. Foi justamente isso que o Clay quis fazer. Né? Colocou um limite de ações que você consegue por plano. E isso não foi a melhor das coisas. Só que os dados do marketplace abaixaram muito, então isso fomentou muita transação lá dentro do próprio Clay. Então, para profissionais que utilizavam o Clay como uma ferramenta, o Clay básico, plano inicial, conectava, na verdade, o HTTP API era só no terceiro plano, no Growth, né? Utilizavam o Growth só para colocar um monte de HTTP API e rodar um monte de linha, hoje não vai funcionar, porque a Actions entra para travar isso, tá? E aí, como eu falei para você, duas moedas foram separadas, o crédito e as ações. São moedas separadas. Embora não fique claro aqui, conforme você for aplicando, vai fazer o free trial, ou às vezes já aplicou ali, e aí vai ficando mais claro com o tempo. Tá? Então tem um plano de entrada que é interessante para você validar o método. Tá? Então o plano de entrada ele vai ser esse daqui, os $185. Não vai ser o plano que, se você quer um sistema de prospecção robusto, não vai ser esse plano aqui que vai te entregar, mas você já consegue fazer bastante coisa com 2,5 mil créditos por mês. Já dá para fazer bastante coisa aí, tá? E o plano de crescimento, o plano growth aqui, ele é o mais recomendado para você ter um corpo ali, para você ter uma estrutura ali interessante e ter ali uma autonomia de dados e tudo mais que seja interessante. Vou até tirar isso daqui, né? Um monte de sticker ali. Mas o plano de crescimento ele é interessante porque ele também libera o CRM Sync, HTTP API, tem várias funcionalidades, não são só créditos e activities, atividades, ações dentro do Clay. Entra funcionalidades diferentes também, suporte, prioritário, sincronia direto com o seu CRM, que são coisas que os planos mais inferiores não vão ter, tá? Então tem tanto a limitação de crédito quanto de funcionalidade. Mas recomendo começar pelo plano free, depois expandindo de pouquinho, porque você precisa de uma maturidade de aprendizado. Você precisa usar para aprender. Deixa eu beber minha água aqui. E o plano de crescimento é interessante que ele tem, quanto mais você avança nos planos dentro do próprio Clay, mais barato ficam os créditos, né? Porque ele sempre vai querer que você compre mais. Então, o custo por crédito ele vai descendo conforme você vai expandindo. Depois do Growth você consegue contratar a parte, Enterprise também. Então, quanto mais crédito você tem, mais barato fica o custo por, por linha ali, né? Por credits e por actions, tá? Por isso que aqui até a gente não revende Clay no sentido de a gente não faz mais isso aqui na hora de Black Partners, né? De pegar o Clay e falar para o cliente contratar. A gente usa como um provedor de serviços gerenciados, porque no fim das contas fica mais eficiente em termos de custo para os nossos clientes, tá? Justamente aqui porque esse plano de crescimento oferece tudo que a gente precisa, a gente consegue fazer plays e quanto mais a gente tem uso, mais barato ele fica. Que o Clay de fato ele vai ser uma ferramenta que vai ser para estruturas que são escaláveis, que escalam, são escalonáveis, né? Agora, se você tem uma operação muito pequena, que você não tem ali capacidade de processar muitas cadências, de operacionalizar muitas cadências, talvez o plano de crescimento não vai fazer sentido. Tá? E aí o lead ele tem algumas opções de entrada, né? Você consegue fazer a busca ativa, fazer importação via um CSV que você gera uma lista do Apollo,
consegue fazer a integração do CRM, então pegar os dados do seu CRM, via webhook também, você consegue utilizar webhooks dentro do Clay que vão receber dados, lookalikes também, e também tem algumas fontes de sinais, né? Então, como eu mostrei aqui para vocês, aqui quando a gente chega no próprio Clay, a gente tem várias, aqui no overview, a gente tem várias fontes que a gente consegue criar, né? Então consigo encontrar empresas aqui mesmo, mas também consigo importar um CSV, né? A gente consegue fazer bastante coisa. E aí criar workflows aqui dentro, né? Fazer overview, criar esses fluxos de trabalho que são relacionados, isso daqui até parece bastante com o próprio banco de dados, né? Estrutura de banco de dados, Power BI, acaba lembrando um pouco esse tipo de estrutura de dados de tables relacionais, não relacionais, né? Separadas, né? O FK, né? Mas não tem o foreign key aqui dentro, que é um conceito de banco de dados. Ele é bem mais simples aqui dentro do Clay, bem mais tranquilo de você usar. E aí você tem como se fosse um FK, que é uma foreign key, que aí você consegue através de uma table consultar as outras tables, como é esse o exemplo aqui, ó. Eu consigo consultar a minha table, essa table aqui, e aparece todos os dados no formato JSON, que eu consigo criar, adicionar coluna aqui nessa table para facilitar a query, caso eu queira exportar. Então, aqui no Clay já é tudo bem, já é tudo pronto, né? Você tem que se preocupar com GTM, com a camada de orquestração, informação, fazer os testes, né? E aí tem alguns pontos aqui também que a gente vai falar. O waterfall ele entra como diferencial. Você consegue utilizar provedores mais baratos que primeiro, se não achar, vai para o provedor 2, 2, se não achar, vai para o provedor 3, e você faz cascatas de maneira que os custos sejam mais baratos para os mais caros, né? Porque aí tem diferença entre provedores marketplace. Você não vai colocar os provedores mais caros, você pode começar pelos próprios mais baratos. Como é um exemplo que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu até tirar a transparência, deixar show all columns aqui. E aí vai dar uma bagunçada aqui, porque a gente normalizou dados, aí tem toda a bagunça de uma clay table, né? Mas aqui, por exemplo, nesse enriquecimento de e-mail profissional, a gente tem aqui, vou tirar minha câmera aqui, como vocês podem ver, a gente faz uma cascata, a gente tem o Apollo, por exemplo. Eu conecto uma API aqui, ele vai primeiro consumir da minha API, que é mais barato, eu já pago, tá? Então, já uso ela primeiro. Se não achar, ele vai para ICPias, Enroll, LeadMagic, Hunter, Datagma, FindMail, Prospeo, Kit, Visa, DropContact e Smart AI. Né? Então, é do mais barato para o mais caro. E a cobertura de dados ela fica bem alinhada, né? Você tem uma cobertura de dados no melhor eficiência de custo possível, tá? Isso com qualquer waterfall vai ser essa mecânica, tá bom? Prosseguindo aqui, a gente tem a validação dentro do próprio Clay. Então, como eu mostrei aqui para vocês, aqui dentro do mesmo, ele vai encontrar o e-mail, ele vai utilizar o validador do FindMail ou um ICPias, né? Ele vai validar cada provedor. Então, vamos até pegar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui a gente conseguiu pelo Apollo achar um e-mail. Só que o FindMail já fez o teste se o e-mail é válido ou não. Invalidou o e-mail. Opa, se fizemos o teste aqui, esse e-mail é inválido. Agora o ICPias tenta. O ICPias achou. Aí o FindMail de novo. Vamos ver se esse e-mail é válido. Opa, esse aqui é válido. Então, beleza. É justamente isso. Tá? Você vai ver que vão ter vários e-mails, ó. E Apollo tentou, achou um e-mail inválido. ICPias tentou, achou um e-mail válido. Enroll tentou, não achou também. O LeadMagic tentou também, não achou. Hunter tentou, não achou. Só no Datagma achou. Tá? E validou aqui. Achou e tem que validar, passar no validador também. Então esse tipo de exemplo, né, que você tem uma eficiência de dados, o Data First ele entra muito pesado aqui, muito forte, né, a verificação, e o válido segue como eu mostrei para você.
Então, a verificação como etapa e não depois, ela é uma etapa que entra como uma interseção dentro de cada passo no sua janela de enriquecimento. Tá? Então, aqui provedor 1, provedor 2, provedor 3, dentro de cada um tem um validador. Que se ele achou no provedor 1, ele invalidou na ferramenta de validação, ele vai de qualquer forma para o provedor 2. Então, aumenta muito, diminui muito o seu bounce, né? E-mails inválidos. E por isso, suas caixas de e-mail ficam mais saudáveis, sua entrega fica muito melhor, suas taxas de respostas aumentam, a qualidade das suas caixas, seu custo de infraestrutura, no fim das contas, diminui muito, né? Isso eu estou falando para operações profissionais, não é só usar Clay para fazer listinha e para passar para o SDR abordar na mão, que a gente está falando de operações profissionais que a gente cria impactos de fato reais, tá? Aqui quando a gente chega em dado, aqui, é esses pontos que eu te falei, do waterfall principalmente. Também já te falei do ponto do Clay Agent, né? Quanto ao Clay Agent, você consegue pedir para ele ler o site e resumir uma empresa, fazer uma qualificação da conta contra o seu ICP, o perfil de cliente que você definiu, achar um gancho de abordagem, que também é algo que você pode fazer, e a gente não recomenda você pedir dado estruturado, né? Você vai pedir para a gente achar o e-mail daquela pessoa. Não recomendo esse tipo de dado. É melhor você usar provedor. Ou volume bruto sem filtro, né? Então você pegar ali e pedir um monte de informação sem nenhum filtro, sem nenhum embasamento, tá? Porque com uma pesquisa, com um gasto cada vez menor e mais eficiente é o caminho. Não é você fazer também vários enriquecimentos com 50 colunas, porque só vai diminuir a eficiência da sua tabela, deixar mais caro o seu custo por lead. Tudo tem que ser arquitetado com base no fundamento, com base na estratégia. Sem usar créditos à toa, sem usar informações que não vão ser pertinentes na ponta de prospecção. O principal aqui é a gente transformar dados em receita, em dinheiro. Então, se você quiser saber a cor da cueca do seu decisor, do prospect que você está trabalhando, o que isso vai te trazer de dinheiro? Retorno financeiro. Onde isso vai te ajudar a trazer mais relevância na cadência? Lugar nenhum? Então não vale a pena. É só utilizar o que é útil, o que é pertinente, o 80-20, né, que vai ser esses caras aqui. De ler um site, fazer um resumo, com base nesse resumo fazer uma pré-qualificação e só avançar quem for pré-qualificado, achar um gancho de abordagem, algum ângulo que é interessante, ou encontrar algum sinal, uma notícia, movimento público, algum contexto que você utiliza da própria AI para fazer a identificação desse contexto em escala. E também, julgamento final de compra também é algo que a gente não recomenda você fazer, tá? O julgamento final de compra no sentido de quem abordar. Né? Então, de quem vai comprar, de quem não vai comprar. O que a gente recomenda é pré-qualificação. Aí sim, mas julgamento de compra e intenção de compra com a gente não recomendo também, tá? A questão é deixar o agente só para processar informações já existentes, não para encontrar, não para fazer julgamentos como esse aqui, tá? A decisão ela sempre vai estar na mão do ser humano, tá? Nunca delegue isso para IA, a não ser que seja na pré-qualificação, embasada no seu perfil de cliente que você definiu já na estratégia. Existem também alguns modos adicionais, que aí são algumas funcionalidades adicionais dentro do próprio Clay, que é o escultor e o sandbox. O escultor ele vai ser esse carinha aqui, que vai estar aqui do lado, tá? O escultor, na verdade ele está aqui do lado, vai atualizando, né? Mas ele fica aqui do lado. E o escultor você consegue utilizar como se ele fosse um chatbot aqui dentro, que ele tanto te ajuda, quanto também ele implementa coisas para você. Então, porra, eu quero fazer um fluxo de enriquecimento que vai servir para isso, para isso, para aquilo. O escultor consegue tanto trazer ideias para você, quanto também criar aqui dentro mesmo. Você não precisa, por exemplo, de um Cloud Code para fazer a conexão aqui, de definir, não. Você tem um escultor, que é uma IA do próprio Clay, que faz
tanto resolve seus problemas, tem um canal de suporte também, mas você consegue utilizar dois modos aqui dentro do Sculptor. Tanto o analyze, né? Ele analisar informações, que é o Play Mode, modo de planejamento, ou a construção aqui, né? Você construir. E aí ele consegue construir aqui. Então eu peço alguma coisa para ele aqui, de forma de gestão capital discount, stable. Ele vai trazer aqui como fazer isso, e ele vai trazer aqui a oferta de uma operacionalização de uma construção aqui dentro. O que em escala vai fazer com que o seu deploy e sua implementação de workflow seja muito mais rápida e mais fácil, tá? Só que eu não uso muito, tá? Sendo bem sincero, a gente aqui não usa muito o Sculptor, ele tá no beta até, mas não por falta de qualidade, mas mais rápido, né? Quando você pega o entendimento da ferramenta, sabe como ela funciona, já sabe o caminho que tem que fazer, às vezes não faz sentido você ficar falando pro escultor do jeito que você quer fazer, porque como qualquer IA, existem pontos de interpretação, criar prompt, bababá. Fazer diretamente onde você tem controle ponto por ponto, prompt por prompt, definir ali, fazer teste ali, o deploy é muito mais rápido, tá? E o sandbox mode, né, que ele é uma sandbox, uma caixa de areia ali, que é onde você consegue testar em um ambiente de controle. Isso previne com que você gaste muitos créditos, né? Você tem um ambiente de controle que é um non-production, um ambiente de não produção, um ambiente 100% de testes, onde tudo que vai ser feito ali não vai ser válido para essa table real. O sandbox ele só vai entrar, e está até carregando aqui, demora um pouquinho para ele entrar no sandbox mode. Você não vai usar tanto esse cara aqui, tá? O sandbox mode. A não ser que sejam workflows que são muito robustos, são muito grandes, e você não vai querer ficar implementando tudo aqui. É muito arriscado também. Pô, você tem 10 mil linhas e vai que você clica no botão errado, processa todas as linhas, cada um por um clay credit. Você queima 10 mil créditos em um segundo. Então, o Sandbox ele vai ser o caminho melhor para operações muito escaláveis, que estão robustas e que já estão ativas. Fora isso, você consegue, você tem o controle aqui de rodar o número de rows. Claro que acontecem erros, mas o Sandbox é o caminho seguro para qualquer implementação em fluxos, em uma infraestrutura de GTM que já está viva, já está ativa, recebe dado, processa dado. E aí, para não parar isso, ou para não criar ruídos de resultado, você usa o Sandbox Mode, tá? A gente recomenda só lá na frente, no início você nem vai usar isso. Sinais. E aí, como eu falei de sinais que a gente consegue trabalhar dentro da própria tabela. Existem vários, mas aqui trazendo os principais, mudança de cargo, contratação em uma área-chave, se ele está contratando um engenheiro técnico, um SDR, um BDR, um AE, menção pública, o social listening você consegue fazer também, crescimento de time você consegue fazer também, de pegar só empresas que cresceram 100% no quadro de funcionários, né? O sinal, ele, na maioria das vezes, ele vai ser a nível de conta, não de contato, mas você também consegue sinais a nível de contato também. Você consegue analisar a experiência, você consegue fazer um scrapping utilizando o Appify, o próprio Enrichment Person, que é um módulo dentro do Clay, você consegue enriquecer as pessoas e fazer o scrapping de todos os dados do LinkedIn dela, e aí com esses dados você consegue processar esses dados, criar dados estruturados para utilizar na sua prospecção, seja para um BDR diretamente atuar, seja para um agente de inteligência artificial trabalhar em cima dessas informações e construir cadências que citam essas informações, citam a experiência desse prospect, citam contextos reais, que também não deixa de ser um sinal, tá? E aí tem uma lógica condicional, que é o que eu mostrei para vocês. Eu já mostrei essa lógica condicional ali, principalmente com a checkbox, de apenas rodar se, né? E aí você tem vários pontos que você consegue trabalhar como qualquer condicional. Se, então, o se não também. E aqui é uma forma de, com essa pré-qualificação, aquela camada de pré-qualificação que eu mostrei para você naquela table, você economiza muito crédito, né? Porque você corta quem não faz sentido, e aí você só
investe crédito em quem já é pré-qualificado. Não que seja qualificado, mas quem já passou por um filtro. Então você ganha uma eficiência de custo também muito boa, que acaba facilitando muitas coisas, aumentando muito a eficiência da sua prospecção. Porque você vai ter dados mais alinhados, com empresas pré-qualificadas, já alinhadas. Né? Então, assim, o mundo ideal é você trabalhar essas lógicas condicionais com disciplina, com entendimento do que você está fazendo também. Tá? Um ponto importante. Entra da mensagem 1 a 1, o ponto do PS que eu falei para você. E aí, como existem outros vídeos do canais falando sobre isso, depois a gente cria um vídeo só para mensagem 1 a 1, mas é algo que, com aquelas variáveis que eu mostrei para vocês, é algo que também dá para fazer por aqui. Mensagens inteiras 1 a 1, só que você consegue ter um controle muito maior, uma governança muito maior e uma qualidade muito maior utilizando Cloud Code. Cursor, o Cloud Code junto com o cursor, Codex também você consegue utilizar, mas o Cloud Code hoje, a infraestrutura que para a criação de mensagens 1 a 1 é a melhor, tá? Não tem jeito, não, você me prove o contrário. Me prove o contrário, somente isso, tá? Da tabela a gente geralmente trabalha com 3 saídas, tá? A gente pode trabalhar da tabela com sequencer, mandar ele direto para o Instantly, para o Landish, é possível, já mandar para o cadenciador. A gente pode fazer uma exportação para envio num Supabase, então integrar, né? Fazer integração com o Supabase, ou pegar um export, exportar em CSV e mandar para lá, ou fazer um push para o CRM direto. Então já registrar conta, contato, dado enriquecido, já enriquecer tudo dentro do CRM, tá? Através do CRM Sync também é interessante porque você consegue tanto consultar quanto também cuspir, dar o push. E aí é bem interessante. Né? Então, justamente aqui nesse ponto de trabalho do Clay ele termina quando o dado certo chega no lugar certo. É isso que o Clay faz. Tá? O Clay não vai ser a ferramenta que, nossa, vai mandar as mensagens no LinkedIn, vai fazer uma ferramenta, como você viu, muito poderosa. Que a gente está focando muito nos conceitos principais, justamente porque eu estou partindo do pressuposto que você não conhece o Clay ainda. Mas depois a gente também vai liberar outras aulas com o decorrer do tempo. E aí, claro, dependendo da repercussão desse vídeo aqui, do que você achou, do quanto você comentou nos comentários, você falou que gostou, os likes que a gente tem, inscritos novos também, forma que a gente mensura para entender que você gostou do conteúdo. Aí a gente entra nos cenários práticos, construção de casos reais, a gente pedir autorização até para um cliente para fazer uma table no Clay, um enriquecimento assistido e postar aqui. Também é o que é possível, né? É possível. A gente trabalha com até nossas próprias tables, que é algo que é mais confortável da gente fazer, mostrando aqui para vocês todo o racional, como a gente constrói. Mas não adianta a gente começar construindo isso, mostrando isso, sendo que vocês não têm a noção tão profunda de como que o Clay funciona. Esse treinamento inicial ele é justamente 01 de entender o papel do Clay para depois a gente entrar em aulas ali focadas em prática, em mão na massa. Né? Então, só essa aula aqui vai ser bastante, o resto que a gente vai falar sobre o Clay vai ser prática, vai ser mostrando. Né? Vão ter muito mais funcionalidades que eu mostrei aqui, mas você precisa praticar também, você precisa atuar na prática por aí do seu lado também. E com as aulas práticas aqui vocês vão ver na aplicação de como funciona na prática, na realidade, que é o que a gente já está trazendo aqui, alternando as telas, mostrando para vocês aqui, clicando, mostrando como que funciona, o que não funciona. Mas o foco é principalmente mostrar para vocês como usa. E assim, com esse treinamento aqui, sendo bem sincero, vocês já conseguem fazer Claytable, você já consegue desbravar muito bem. No meu tempo ali, quando eu comecei, no meu tempo, né? Como se eu fosse um baby boomer. Mas quando eu comecei não tinha essa facilidade de mostrar já o caminho, como eu estou mostrando para vocês. Até em vídeo no YouTube, os vídeos são muito dispersos, às vezes não estão alinhados com as necessidades. Aqui eu já estou mostrando como que a gente usa as informações mais pertinentes. Então, o workflow é uma atualização que o Clay trouxe também, criação de workflows lá dentro, que é workflows que você consegue utilizar tabelas como passos do seu fluxo de trabalho, não workflow dentro das tabelas, tá? E aí é um workflow de referência, entrada, você tem uma lista limpa, segmentada de empresas, você utiliza uma cascata de dados para encontrar esses contatos dentro dessas empresas, os e-mails, dados firmográficos dessa empresa, tecnográficos,
fazer a pré-qualificação, qualificação com IA, né? Então agente lê e filtra esse CP, fazer a verificação dos dados quanto à qualificação, né, as condicionais, só o que é entregável, só o que é interessante, só o que é relevante para qualificar do avanço, mensagem 1 a 1 e saída. É um tipo de workflow que dá para você também fazer, só que não é o workflow mais convencional que a gente usa, tá? Só estou ilustrando aqui para ficar simples de você entender e fácil de você entender, tá? Mas na prática mesmo a gente faz algumas danças indianas aí, a gente faz algumas brincadeiras aí, que é um pouquinho mais. Parece um pouco mais bagunçado, mas não é. A bagunça tá no olho de quem vê. É, são workflows que vão funcionar melhor, ter mais eficiência de custo, vão gerar mais resultado, são estruturados também, mas não é desse jeito aqui que a gente está mostrando, tá? Só que aí não compensa eu mostrar para você, porque aí você talvez tenha essa visão de, pô, tá bagunça, que bagunça é essa? E não tô entendendo nada. Então não faz sentido já começar por lá, tá? E 5 erros, como os créditos do Clay são pontos muito importantes, 5 erros aqui que queimam crédito, né? Então enriquecer lista suja, então, a geração da lista tem que estar alinhada com o seu perfil de cliente, seu IPP, perfil de persona. Rodar a tabela inteira sem testar. Roda 10, 5 linhas antes de rodar para 2000 e não ter o resultado que você quer. Sandbox também é interessante para isso se você não tem esse controle, se você está com muito medo de queimar o crédito. Você vai no Sandbox, não tem erro. Ela vai definir um limitador ali que você definir e não vai queimar mais que aquilo, tá? Pedir o agente que o provedor entrega, então ficar pedindo e-mail, ficar pedindo o telefone, não faz sentido, você vai queimar, porque um agente IA não consegue, não tem, ele não vai ter base de dados para encontrar e-mail, vai ser muito ruim o resultado, vai ser muito ruim mesmo, tá? Então, o que o provedor entrega de e-mail, telefone, não vai em agente IA, não vai. Prefira provedores do que agentes quanto a encontrar informações. Processar informações existentes é diferente. Informações existentes e disponíveis no site, no LinkedIn é diferente. Aí o agente, ele é o melhor. Agora, para encontrar informação, se você não tem um banco de dados, que é o que os provedores têm, é o diferencial dos provedores, você vai queimar crédito. E eu já tô te avisando logo de agora, tá? Ignorar a ordem da cascata, colocar provedor mais caro. Vou até tirar aqui para você conseguir ver. Mas colocar provedor mais caro primeiro, você vai jogar dinheiro fora, porque você poderia estar encontrando um e-mail com um provedor mais barato. Mas aí você coloca o provedor mais caro inicial, achando que, pô, é porque é o melhor, você só vai gastar mais crédito. No fim das contas, é dinheiro que você. Dinheiro, dinheiro. Pra você ter noção, fiz uma anotação aqui que eu vou compartilhar com você. O plano Growth do Clay, cada crédito, o plano Growth, $495, cada crédito, um crédito, ele vai custar 8 centavos de dólar na média. Convertendo para real, 5,5 reais, né, de conversão preço do real ali, porque tem um PTAX, né, então, embora hoje esteja 5,2, 5,2, considero sempre 5,5 para ser mais assertivo no cálculo, já considerar imposto, né, que nosso grande governo aí, né, nosso grande governo, aí, pá, imposto, maravilha, só facilita, né, só facilita pra gente aqui que tá no, facilita muito, puta que pariu, mas perdão pelo palavreado ali, pela exaltação, mas em real, um Clay Crash a gente está falando de 45 centavos. 45 centavos. Um Clay Crash do plano Growth. Né? Então, opa, um créditozinho daquele é 45 centavos. Sei que, pô, não, 45 centavos é pouca coisa. Só que aí você vai ter fluxo que em uma cascata você vai gastar 10. Opa, já é 4,50 por linha. Aí eu tenho 1000 linhas. Já faz as contas. Entendeu? Então, no fim das contas, você precisa visar a eficiência de custos. Não é porque que você tem o Clay, que é uma Ferrari. É a Ferrari do GTM, você vai sair gastando a doidado. Porque senão, não vai funcionar. Você está usando uma Ferrari para correr na terra. Não vai funcionar.
Tá usando uma Spider para fazer crossroad. Não vai funcionar. Não vai funcionar, me desculpe, tá? Cuide muito bem dos seus credits, vise muito bem a eficiência de custo, não tenha medo de testar, não tenha medo de fazer testes, mas não ignore esses princípios, tá? Eu tô mostrando para vocês e vai por mim, se eu tô mostrando, se eu tô vindo aqui, se eu tô sendo incisivo, pô, ele tá repetindo pra caramba, é porque eu já tomei na cabeça, entendeu? É porque eu tive que aprender isso aqui na marra. Por isso eu tô falando esses pontos para vocês, não pequem nesse básico, porque eu pequei. Sim, eu pequei. Não comecei já sabendo, né? Eu pequei. E medir sucesso por linha preenchida também. Não é. Assim, vão ter linhas que não vão estar preenchidas, mas tabela cheia não é resultado. Resposta positiva, retorno, impacto do GTM, dessa engenharia de go-to-market que você está orquestrando com uma composição de outras ferramentas, com seus processos, o impacto disso no pipeline, o impacto positivo disso, o retorno sobre investimento que isso está te trazendo, a alavancagem operacional, isso sim é positivo. Agora a tabela cheia não é. Você pode ter a tabela cheia de dados inúteis. Você não vai ter nenhuma eficiência aí nesse modelo de pensamento, tá? E aí, antes de ir para um mês pago, antes de contratar um Clay, quando eu sei se é o momento de contratar, quando não é? Antes de contratar o Clay, documenta seu SP. Se possível, aprova ali, valida esse SP com o seu cliente, né? Questiona, entende melhor, documenta esse perfil de cliente, esse ponto, e aprova também se você tem um decisor na sua empresa, ou se você é o dono, ou se você tem outros funcionários, outros colaboradores que influenciam no processo, mostre para eles, compartilhe, valide. Né? Antes de começar qualquer coisa, já precisa estar com isso pronto. Isso daqui é a base, cara. Isso aqui você não vai gerar demanda nenhuma escalável sem antes ter essa base que vai servir para tudo. Ângulo de relevância definido por segmento, por escrito, quais são seus ângulos de marketing. Lista fonte. Tá? Então, tem uma lista fonte gerada pelo Apollo, pelo Hunter, já tem algo para trabalhar, ou, não, quero fazer pelo Clay, tá bom, dá para fazer também. Mas, aqui é um checklist recomendado antes de começar o plano pago do próprio Clay. E lá no plano free você consegue criar essa lista aqui também, tá? Mas existia várias fontes ali, sua base de clientes atuais, uma lista de leads nativos que você tem, de contatos nativos. Faça o orçamento dos créditos, tá? O orçamento de créditos que você vai utilizar é muito importante frente a esse cenário. Depois de você começar, você testou no free, testou no gratuito, você entender qual que é seu planejamento, quantas linhas você quer processar, quantos de créditos você vai gastar em cada linha, quantos de ações você vai gastar em cada linha, fazer esse cálculo para fazer uma projeção real, entender o quanto que você vai investir, né? E o quanto vai custar cada lead. E aí você compõe junto com o stack, entende a sua operação. É muito importante ter essa clareza, ter essa análise. Ter um dono da ferramenta dentro da sua empresa. Não é fazer a contratação, você é o dono, vou contratar aqui para minha empresa, e aí ninguém usa. Também é um ponto muito importante. O Clay sem dono ele vira custo, não vira investimento, tá? E ferramenta de envio e CRM prontos para receber a saída. O Clay ele é um intercessor nesse processo. Ele não vai fazer o envio e ele não é o CRM. Ele é a ferramenta que vai maximizar e muito, vai ser crucial para essa ponta de envio, essa ponta de enriquecimento, de encontro de dados, tá? Um ponto muito importante são esses pontos aqui que eu mostrei para você. Fechou? E, como a gente sempre defende, time, a ferramenta muda, o fundamento não muda, né? Eu tenho um colega meu que ele estava muito inseguro sobre, será que eu contrato Clay? Será que eu contrato isso? Será que eu contrato Lucia? Será que eu contrato Hunter, Sales Navigator, isso, aquilo? Ferramentas, elas atualizam, né? Pensamentos e também a necessidade que a gente tem de ferramentas também atualizam. Mudam, se remodulam, se recriam. A gente está vendo isso com a IA.
A gente vê isso com o Clay, a gente vê isso com todas as ferramentas, né? Até ferramentas atuais. Tá? Antes a gente usava cavalo, hoje tem carro, moto, avião. Tá? Antes tinha barco à vela, hoje tem navio, cruzeiro, embarcações. Então, a ferramenta, o meio, ele sempre vai mudar. O fundamento, ele não muda. Então, invista nos fundamentos, né? Invista no fundamento, entender fundamento, entender a metodologia receita previsível, vendas B2B, geração de demanda. Foque nesses fundamentos, porque pode mudar tudo. Com o fundamento, você vai entender, você vai conseguir utilizar, porque você usa a ferramenta como meio para um fim. E aí uma recapitulação aqui que a gente faz, um recap. O ponto, ele é você gerar relevância, tá? Esse trabalho todo que a gente faz é gerar relevância para o prospect, é gerar maior assertividade nos contatos, né? E um ponto importante é que relevância ela vem do ICP e do ângulo. Isso daqui ele é definido, o ICP e o ângulo é definido antes do seu login em qualquer ferramenta, tá? Não tem como abandonar isso. Você pode ter um stack milionário, mas se você não tem isso, gente, não adianta, não adianta. Frases de quem já tentou fazer de outra forma. Frases de quem já tentou inventar a roda. Aqui. E não deu certo. Tá? Então vai na base. Cobertura de dados. Tá? Você tem a relevância. Cobertura de dados. Ele vem da cascata. Ela é montada do barato até o caro, não do caro ao mais barato. Não faz sentido, você perde dinheiro. Falei para você aqui no Growth, o custo de um Clay Credit é 45 centavos. Você vai ter, às vezes, uma lista com 1000 linhas, com 10 enriquecimentos de cada linha, que vai te somar 30 créditos por linha. Então, cara, economiza, seja eficiente em custo também. Nem que você tenha 1 milhão de Clay Credits, use com sabedoria para você conseguir cada vez fazer mais coisa, ter mais economia. É a mesma coisa da lógica financeira, a mesma coisa. Você vai torrar tudo só porque você tem. Você tem que, claro, no caso do Clay, você tem que atingir seu limite mensal, é importante, tá? Mas, claro, é importante que você fique pelo menos 85% do seu limite mensal. Os dados são cumulativos, os créditos, tá? Então não tem problema nenhum, ele não some no próximo mês. Os 15, 10% é para caso você queira fazer um teste. A gente recomenda esses 15, 10% para fazer teste, o que sobram, tá? Fazer testes de encontrar tal sinal, encontrar tal busca. Porque é importante também, os testes são o oxigênio para manter sua operação crescendo, para você conseguir encontrar seu GTM delta. GTM delta são os dados que seus concorrentes não estão trabalhando, que te proporcionam uma abordagem que seus concorrentes não estão trabalhando, que vão te dar um resultado que seus concorrentes não estão tendo. Esse é o GTM Delta, tá? E você tem que correr atrás dele. Por isso a gente fala de relevância antes do login, cobertura que vem da cascata e resultado. Resultado, time! Resultado! Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Resultado, ele vem de operação consistente. Resultado vem de operação disciplinada. Não importa se hoje você gastou 6.000 Clay Credits sem querer, amanhã é outro dia, o sol brilha para todo mundo. Então, todos os dias é disciplina, consistência, constância. Não abaixe a cabeça, não fique frustrado, não se sensibilize, seja antifrágil, receba o impacto e não quebre, receba, sinta, aprenda, cresça, seja antifrágil. Inclusive, livro muito bom do Nassim Nicholas Taleb. O resultado ele vai vir de operação consistente, não vai vir de uma cadência de uma semana, 2 semanas, 6 semanas. O resultado real ele vem de constância, ele vem de trabalho duro misturado com trabalho inteligente, tá? Invista tempo em ferramentas de execução, mas também invista tempo entendendo melhor fundamentos para você utilizar essas ferramentas melhor. Guarde isso que eu estou falando para você, tá? Agora a gente chega no ponto final dessa apresentação.
Espero que você tenha gostado desse treinamento geral amplo do Clay. E a ideia é que a gente traga próximas aulas, num futuro breve, trabalhando, fazendo trabalhos práticos. Imagina só, uma série do zero até uma cadência pronta, né? Uma cadência lançada, acompanhando o resultado, tudo assistido. Não sei se vocês iriam gostar. Para isso, eu preciso que vocês deem um like. Eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários essa sugestão. Pô, quero fazer quero assistir uma cadência assistida, onde a gente vem desde a criação da lista, até o enriquecimento, até o modus pensante do nosso enriquecimento, Supabase, Cloud Code, criação de cadência, implementação, resultado, pipeline gerado. Então, se vocês quiserem isso, claro que vai ser uma curva de tempo um pouco maior, quanto a gente soltar vídeos aos poucos, com uma cadência assistida. Vai ser como se fosse o 0 ao 100 mil do Primo Rico, né, do 100 mil ao 1 milhão, que essas séries que a gente faz, um acompanhamento com uma cadência assistida. Se você quiser isso, você me fala aqui, ou se quiser um tema específico, um tema distinto, fale aqui também. E caso você não queira essa bucha aqui que eu te mostrei para você, eu recomendo você colocar a mão na massa, cara. Não importa o que você faça, eu sempre confundo aqui, mas eu recomendo você colocar pelo menos uma mãozinha na massa. Mas caso você queira que quem tem a expertise disso faça esse processo para você, seja um treinamento de Clay, seja uma consultoria, seja cadência omnichannel, nós aqui da Orange Black Partners, podemos te ajudar com os seus objetivos, tá? Então, abaixo aqui na descrição vai estar o nosso site, orangeblackpartners.com. Também vou deixar aqui abaixo o meu LinkedIn, né? Que aí, caso você tenha interesse em alguma dúvida pessoal, expor algum caso, mandar alguma ideia, mandar algum feedback, ou até pedir essa apresentação que eu mostrei aqui para você, caso você queira essa apresentação, você pode conectar comigo lá e me dá um toque, a gente pode conversar. Não sou famoso, embora pode ser que você não me conheça, eu esteja aqui, eu não sou uma pessoa famosa e também não recuso contatos, mensagens, sempre eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem para agregar o máximo de valor. Mesmo que você não compre nada de mim, não vou te vender, não é meu objetivo hoje vender curso, tá? Esses tipos de vídeo, eles são para agregar valor para você, para trazer movimento também nas minhas redes, gerar mais autoridade também, que é algo que a gente enxerga como importante para estratégia de negócios. Então, assim, estamos aí para somar, para agregar valor, para ser relevante, né? Como o Martin Luther King dizia, everybody can be great because everybody can be good. Todos podem ser ótimos porque todos podem ser bons. E todos podem servir. É isso, estamos aqui para isso. Então, chega de filosofia por hoje, né? Se me deixar ficar aí na filosofia até o amanhecer, e agora já está anoitecendo aqui, fica à disposição para o que você precisar. Deixa seu like, fala o que você achou aqui desse vídeo e vos deixo aqui um grande abraço. Tchau, tchau.